Olá, amigos da Novo Tempo! Está começando mais um programa Saldo Extra, o programa das boas notícias para a sua vida financeira. Você sabe, estamos aqui a cada semana preparando algo novo, trazendo novos conselhos, recordando conselhos antigos para ajudar a você a cuidar bem das suas finanças, do seu salário, da sua renda, da saúde do seu bolso. E por falar em saúde, você já parou para pensar sobre o que significa realmente ter boa saúde? Com certeza você já ouviu falar de muitas coisas diferentes do que é ser realmente uma pessoa saudável. Mas em um ponto todos vamos concordar, que saúde pode simplesmente significar ausência de doenças. Assim como na vida física, a saúde na vida financeira também pode significar ausência de doenças. Mas quais seriam essas doenças na vida financeira? Eu vou destacar aqui pelo menos duas: o consumismo e as dívidas. Em muitos casos, as dívidas são uma consequência do consumismo ou a doença do consumo compulsivo, conhecida como oniomania. Não vamos dedicar tempo hoje a falar do consumismo e suas consequências. Apenas queremos dizer que para aqueles que estão contaminados com o vírus do consumo compulsivo, que a cura para essa doença não está apenas em assistir o Saldo Extra, buscar conselhos sobre finanças pessoais, ler livros sobre o tema, entre outros. Em muitos casos, é necessária a ajuda de profissionais da área médica. Por isso, avalie bem se você é um consumista compulsivo. Se este for o seu caso, tome muito cuidado, pois essa doença pode arruinar a sua vida, não apenas na questão financeira, mas a sua saúde, a sua família e a sua vida espiritual. Pois bem, gostaríamos de dedicar o programa de hoje para falar novamente sobre o tema das dívidas. Será que é possível viver sem elas? Se você já está sobrecarregado de dívidas, será que é possível se livrar delas? Pode ser que no contexto físico, muitas doenças não tenham cura, mas na questão financeira existe cura sim, e vamos hoje lhe passar algumas dicas nesse sentido. Vocês sabiam que quase 75% da população brasileira está de alguma forma endividada? Que mais da metade desses endividados está enrolada e já contraíram outras dívidas para pagar as anteriores? Você sabia que quase 25% do salário da maioria da população brasileira é destinado a pagar dívidas, boa parte vencida, com juros e multas? Esses dados assustam. Existem muitas explicações para este endividamento indiscriminado hoje no Brasil. Talvez o principal deles seja a baixa taxa de juros. Em relação ao mundo desenvolvido e em desenvolvimento, nossos juros são exorbitantes, os maiores, por isso, parece um contrassenso falar que os juros estão baixos. O que acontece é que estes juros estão baixos não em relação ao mundo, mas ao histórico de décadas de inflação alta no Brasil. Quando comparamos as taxas de 20 anos atrás, por exemplo, nossas taxas de juros hoje são baixíssimas. Agora, assim como o brasileiro não se acostumou a viver com o orçamento no tempo da inflação alta, pois a própria inflação inviabilizava um efetivo controle orçamentário, o mesmo aconteceu com o controle de nossos gastos. Antes se gastava até que o dinheiro acabava. Hoje o raciocínio é parecido, se gasta até que a parcela caiba no salário do mês. Não se avalia se é razoável comprar um determinado produto ou quanto é o seu preço final, mas sim se a parcela cabe no bolso. E como vivemos no mundo das parcelas, parece que tudo é viável e, como consequência, todo mundo vai se envolvendo em dívidas. A estabilidade da moeda acabou se tornando outra causa para o endividamento, pois tornou fácil o acesso a eletrodomésticos, produtos eletrônicos, assinaturas de revistas, de TV e assim por diante. O povo brasileiro, infelizmente, seguiu o mau exemplo do governo. Nosso país se endividou e o povo foi atrás. Agora veja a situação de nosso país por conta das dívidas. Vivemos numa sociedade cheia de necessidades.
hospitais, escolas, estradas, infraestrutura, aeroportos, segurança e por aí vai. Se vocês não sabem, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, isso mesmo. Podemos não ser o primeiro em muita coisa boa, mas temos esse privilégio, entre aspas, de estar entre os que mais pagam impostos. Aí vem a pergunta: se nosso governo arrecada tanto com impostos, por que estamos tão atrasados em nossa infraestrutura e projetos sociais? Talvez você diga que a razão é a corrupção, obras superfaturadas, etc. Esta, com certeza, é uma das razões, mas não a principal. A razão principal é que nosso governo gasta uma fortuna com o pagamento de juros da dívida interna e externa. Eis a razão da precária condição de nossa infraestrutura e baixa qualidade das ações sociais. Pois bem, você pode ficar revoltado ao ouvir isso, não é? Pois queremos lhe dizer que, infelizmente, muitos brasileiros estão seguindo o mau exemplo de nosso governo. Se endividaram, assumiram um monte de prestações carregadas de juros e, qual a consequência? Má qualidade de vida. Por isso dizemos sempre que qualidade de vida não está associada ao tamanho do salário, mas sim em como se administra aquilo que se ganha. Alguns economistas dizem que existe dívida boa e dívida ruim, mas para nós aqui do Saldo Extra não existe dívida boa. Seremos sempre muito conservadores em nossos conselhos, por um motivo simples. A maioria da população brasileira está concentrada na classe média-baixa e classe baixa. A grande maioria está ganhando um salário apenas compatível com sua manutenção. Uma vez que o povo brasileiro vive sempre no limite, será que existe espaço para correr algum risco? Não, não existe. Eis a razão de sempre aconselharmos, por exemplo, a fazer investimentos conservadores, evitar o risco. O mesmo acontece com as dívidas. Qualquer que seja ela, um descontrole, um imprevisto, pode colocar uma pessoa na ruína financeira, uma vez que ela vive sempre no limite. Mas não importa se você cometeu erros no passado. A razão de voltarmos a falar desse tema, dívidas, é porque queremos que você solucione o seu problema o mais rápido possível. Como já dissemos, ele tem solução, com toda certeza. O que fazer para não se endividar? Não é complicado. Por isto, lembre-se dos nossos incansáveis conselhos. Primeiro, tenha um planejamento para os seus gastos. Tenha um orçamento. Tenha um controle regular de suas despesas, ou seja, saiba aonde você está gastando sua renda. Compare com o seu orçamento e faça então os ajustes sempre que necessário. E depois, acrescente o fato que você não deve gastar o seu salário antes de receber. Não deve gastar tudo que você ganha, ou seja, deixe sempre uma sobrinha e com estas sobras, faça sua reserva, sua poupança para os imprevistos e para o seu planejamento. Veja que não existe mistério. Esses dias eu li um artigo em que o autor, um especialista em finanças, falava de alguns conselhos parecidos com estes que sempre mencionamos aqui no programa Saldo Extra. Chamou-me, todavia, a atenção um comentário postado abaixo daquele artigo, onde uma pessoa criticava o articulista, dizendo que é muito fácil falar, que não deve gastar tudo, que tem que fazer uma reserva, entre outros. Dizia ele que para dizer isto não é necessário ser especialista em finanças, pois isto é óbvio. Então ele desafiava o autor a dizer, por exemplo, como convencer um gerente de banco ou credor a reduzir sua dívida, a reduzir juros, a ser mais sensível, etc. Esta pessoa não fez o seu dever de casa, não fez sua parte. Por isso, não deve esperar por uma fórmula mágica para se livrar das dívidas. Assim como a estabilidade financeira depende de atitudes pessoais corretas, para se livrar das dívidas, também é necessária muita dedicação e muita disciplina. Agora, uma pergunta. O que é mais fácil?
evitar ou curar uma doença? O que é menos sacrificante? Evitar ou curar uma doença? O que dói menos? O que é mais barato? Com toda certeza, é muito mais fácil, menos sacrificante, dói menos e é mais barato evitar do que curar uma doença. Mas, infelizmente, essa consciência não vem em nosso DNA, tem que ser aprendida. Mas como muitos não querem aprender, sofrem, gastam, se sacrificam e morrem porque não quiseram fazer o óbvio. A razão de tudo isto? A troca de uma boa saúde por prazeres temporais. Estou dizendo isso porque se você já está endividado, saiba que a dor, o sacrifício vai ser muito maior. Você não precisa ir à falência em suas finanças pessoais. Você pode se recuperar, mas não se esqueça que o primeiro passo para se livrar das dívidas é ter humildade. Humildade para reconhecer que precisa de ajuda, que precisa mudar hábitos, comportamentos, atitudes, se quer viver bem e ser uma pessoa feliz. Eu quero convidá-lo a você prestar bastante atenção nos conselhos que vamos trazer aqui no segundo bloco. Nós vamos para o nosso costumeiro intervalo, que você sabe é bem rápido, e nós vamos aqui mencionar alguns passos que você pode dar para se livrar das dívidas, independente do tamanho de suas dívidas. Por isso, fique aí com a gente. Se você não está endividado, você pode ajudar alguém que precisa de um apoio. Portanto, fique conosco, preste atenção e existe uma bênção esperando por você. O nosso intervalo é bem rapidinho e nós já voltamos. Já retornamos com o programa que está abordando a temática das dívidas. Agora, mais importante do que falar das dívidas, do que falar das suas consequências, do que mostrar esse quadro que nós estamos vivendo aqui, apresentando algumas estatísticas, mais importante do que tudo isto é apresentar um caminho, uma solução para que elas desapareçam, para que elas não existam mais. Se você que está nos assistindo aí, você está passando uma situação muito difícil, eu quero dizer que existe esperança para o seu caso. Não importa o volume das suas dívidas, não importa qual seja a sua renda hoje, sempre existe um caminho. Até porque nós temos o nosso Pai Celestial que quer nos abençoar. E Ele certamente está acompanhando a nossa vida. Quando nós oramos a Deus, uma bênção nos acompanha. Nós acreditamos nisto, por isso que estamos aqui para ajudá-lo. E por falar em ajuda, quero mais uma vez apresentar esse livro a vocês. Administração Financeira da Família, da Casa Publicadora Brasileira. É um livro de minha autoria, é um livro pequeno, ele tem 63 páginas apenas, é de fácil leitura, conselhos práticos para todas as classes e é bem baratinho. Está aí em sua tela o site da Casa Publicadora Brasileira, está também aí o telefone do Serviço de Atendimento a Clientes. Fica aqui o nosso conselho, a nossa dica, de que você adquira esse livro e você vai ter em mãos muitos dos conselhos que nós apresentamos aqui no Saldo Extra, inclusive boa parte daquilo que estamos falando hoje também. Quero aproveitar para fazer o convite para que você nos acompanhe no nosso blog novotempo.com/saldoextra. Você pode assistir ali todos os programas, você pode fazer seus comentários e nós queremos ouvi-lo. Queremos ter a sua opinião, a sua avaliação e também as suas dicas. E, é claro, o convite para que você nos acompanhe através das redes sociais, do Twitter, do Facebook. Você vai conhecer os novos programas, as novas temporadas e receber notícias aqui da Novo Tempo do programa Saldo Extra. Vamos voltar aqui à nossa temática sobre a questão das dívidas, agora apresentando conselhos de como se livrar delas. Uma vez que você já está consciente que é preciso mudanças, vamos passar alguns passos seguros para se livrar das dívidas, de uma vez por todas. O primeiro deles, você deve conhecer muito bem a sua renda e onde você a está gastando, com detalhes. O que eu quero dizer com isto?
você precisa saber exatamente qual é o teu salário médio ou a tua renda média. Por que eu faço o salário médio? Porque você vai ter que levar em consideração aquele salário que é depositado lá em sua conta bancária. Talvez você trabalhe com vendas, tem vínculo empregatício, mas recebe uma comissão. Por isso, salário médio. E se você é um profissional liberal, você é um autônomo, você é um prestador de serviço, você deve considerar como sua renda média a retirada pro labore da sua empresa, se for o caso, tá certo? Ou a média das suas rendas, extraído aí nesta média tudo aquilo que você gasta com o seu negócio. Portanto, você vai considerar aquilo que você retira para pagar as suas contas pessoais. E já que estamos falando de contas pessoais, é fundamental que você as conheça com detalhes. Portanto, se você nunca o fez, comece a anotar. Escolha aí um mês, pode ser no primeiro dia, você anote tudo que você gasta. E se tem mais alguém em casa que gasta também, que manuseia os recursos, o dinheiro, a conta bancária, o cartão de crédito, vamos imaginar os dois, os cônjuges, vocês devem cada um ter o seu controle, anotar tudo que gasta. Agora não faça apenas um mês, faça 1, faça 2, faça 3 meses, para que então você possa ter uma média, porque existem algumas despesas que naturalmente variam e você precisa conhecer quanto você ganha e quanto você gasta. E se no seu caso você está cheio de dívidas, acrescente ali aqueles juros que você está pagando, se for o caso, e você deve também conhecer as suas dívidas com detalhes. A sua prioridade agora será o pagamento de todas as suas contas básicas, imprescindíveis para a sua manutenção e o pagamento de todas as suas dívidas. Note, você vai agora entrar num processo de liquidação das suas dívidas. Então, aquilo que você recebe do seu salário, você vai destinar ao que é aquilo que nós chamamos de contas básicas. O que são as contas básicas? São aquelas contas imprescindíveis, como, por exemplo, a alimentação, o aluguel, o condomínio, a conta de luz, a conta de telefone, a conta de água, se for o caso, os impostos, quem sabe o transporte, aquilo que você precisa com toda certeza para você manter a sua vida e manter a vida de sua família. Portanto, você vai se concentrar agora a pagar essas contas. Agora, faça uma lista daquilo que é realmente imprescindível em suas despesas. Por que eu digo isto? Porque às vezes nós temos a dificuldade de saber o que é imprescindível e o que é descartável. Por exemplo, assinatura de revistas. Talvez você pense assim, mas isso aqui é cultura, eu preciso estar atualizado, eu assino o jornal para saber o que está acontecendo na sociedade, cultura, informação, isso é importante, isso tem o seu lugar, mas note, essas coisas, elas podem ser deixadas de lado, para que você se concentre naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente é imprescindível. Então avalie bem, é realmente necessário? Você só vai conhecer o que é necessário e o que não é necessário se você fizer uma descrição de tudo aquilo que você gasta. Daquilo que não é imprescindível, do que não é necessário, como recreação, troca permanente de vestuário, comer fora de casa, assinaturas de revistas, academia, para citar alguns exemplos, corte de imediato, pare, interrompa. Lembre-se de ser humilde e reconhecer que precisa mudar o padrão de vida. Sem isto, não haverá como sair das dívidas. Lembre-se daquilo que eu falei anteriormente aqui. Humildade é importantíssimo, porque as pessoas às vezes até estão bem intencionadas, elas querem sair das dívidas, mas elas não querem deixar alguns costumes adotados com o tempo. Elas não querem deixar de acompanhar os colegas de trabalho, os vizinhos ou alguém mais, para comer fora, por exemplo. Seja humilde, reconheça que você precisa mudar os seus atos, as suas atitudes. E isto será fundamental para que você adote uma nova postura e possa quitar as suas contas. Agora, dentre as despesas básicas, necessárias, as imprescindíveis, que não dá para cortar, ainda assim, faça uma avaliação. Seria possível mudar de casa para uma casa com um aluguel e condomínio menor? Se a família tem mais de um carro, por que não vender um veículo?
Quem sabe trocar de carro por um mais econômico, com um valor de seguro menor? Quem sabe ir trabalhar de ônibus? O que eu quero dizer com isso? O que queremos trazer de conselho para você? É que você pare e avalie. Mesmo algumas coisas que são imprescindíveis, elas podem ser reconsideradas e passar a ter, quem sabe, um peso menor no seu orçamento. Esta avaliação, ela é imprescindível nesse processo de recuperação da vida financeira. Agora, faça também uma relação de todas as suas dívidas e saiba qual a taxa de correção de cada uma delas. Coloque a dívida ao lado a taxa de correção e faça de ordem decrescente, ou seja, a que tem a maior taxa de correção em primeiro lugar, porque você vai precisar desta lista para fazer a sua estratégia de pagamento das dívidas. Comece agora a priorizar o pagamento daquelas que têm a maior taxa de correção. Mas antes de começar a pagá-las, não deixe de negociar. Sempre há espaço para uma boa negociação, quando existe boa vontade para fazer o pagamento. Avalie, então, a possibilidade de buscar um empréstimo com juro baixo para quitar dívidas com juro alto. Se ainda não usou, lance mão do crédito consignado, oferecido a todos que têm vínculo empregatício, aos aposentados também. Com ele, pague as dívidas com juros mais altos, como mencionamos. O empréstimo pessoal também é uma opção interessante, mas não aquele pré-aprovado lá em sua conta, que tem uma taxa de juros altíssima. Fale com o gerente de sua conta e solicite um empréstimo pessoal com uma taxa de juros mais atraente. Outra opção que não pode se descartar e que é interessante é vender o seu carro para pagar as dívidas e comprar um carro mais barato financiado. Como o carro fica alienado, como ele é uma garantia, essas modalidades de financiamento possuem uma taxa de juros mais atrativa, uma taxa de juros mais baixa. E é claro, mude o seu comportamento de consumo. Elimine de sua carteira os cartões preferenciais, de fidelidade, aqueles das lojas de departamento, para não correr o risco de ser tentado com alguma promoção, entre aspas. Não compre mais nada parcelado no cartão de crédito, mesmo que em único pagamento. Não dê cheques pré-datados e faça todos os seus pagamentos à vista. Use seu débito automático ou pague no dinheiro, mas não contraia mais nenhuma dívida durante esse processo de recuperação. Tenha um controle rigoroso de onde está indo cada centavo de sua renda. Faça isto até que sua situação financeira se normalize. Se você quer algumas dicas de como controlar as suas contas, procure no nosso blog, onde nós abordamos ali essa temática, os programas que falam sobre controle de suas despesas. E lembre-se que esta empreitada deve envolver todos os membros da família. Todos devem colaborar, fazer sua parte, não gastando e, principalmente, economizando. A prioridade não deve ser lazer, viagens, passeios, presentes, mas saldar todas as dívidas e, então, fazer novos planos para o futuro. Estas são algumas dicas que podem lhe ajudar. Se você não conseguiu assimilar todas elas, entre no nosso blog, acesse este programa, toma nota e coloque tudo em prática. E, finalmente, não se esqueça de pedir a ajuda de Deus. Ele vai lhe dar as forças que você precisa e a toda a sua família para colocar em prática um plano que vai ser uma bênção para a sua vida. E não se esqueça também que, por maior que seja a sua crise financeira, não deixe de ser fiel a Deus na devolução do seu dízimo e dar também sua oferta de gratidão. Com a bênção do Pai Celestial, você vai trilhar um caminho de vitórias. Eu quero agora deixar com vocês um conselho da Palavra de Deus. Um verso da Bíblia, mais uma promessa. Desta feita, na carta de 1 Pedro, no capítulo 5, nos versos 6 e 7. Olha o que diz a Palavra de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está ansioso por conta da sua vida financeira, das suas dívidas, faça a sua parte. Agora, lance a sua ansiedade
nos braços de Deus. Ele vai lhe dar a bênção e Ele vai cuidar de você. Esta é a promessa da palavra de Deus. Deixamos aqui essa promessa, o nosso desejo de muito sucesso em sua vida financeira. E estaremos aqui lhe esperando na próxima semana no seu programa Saldo Extra. Até lá!